Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto, tendo em vista que nós estamos em um trabalho para um despertamento, um avivamento missionário, que é a coluna da igreja, a evangelização aos povos. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos 11 ao versículo 15. São 5 versículos. Eu estou usando a versão King James atualizada. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram a uma cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados. E por isso esta versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Queiram estar sentados, por favor. Queridos, o texto que eu li, eu quero usar para que o propósito é que entendamos a responsabilidade e o tamanho da grandeza que há sobre a nossa geração. Os irmãos observam que ontem eu ative no Velho Testamento na grandeza do projeto que Deus levantou por meio de Abraão. E em todo o Velho Testamento os irmãos viram quantos investimentos Deus fez quando Israel titubeou. Então eu falei ontem que com a entrada de Jesus e os seus feitos, incomodou, porque Israel estava acomodado. E quando Jesus aparece fazendo aqueles milagres que nós falamos ontem e outros, algumas coisas despertaram o sentimento de inveja daqueles que tinham o direito de continuar o projeto. Então, quando os irmãos observam aquele ensinamento, os feitos de Jesus, os irmãos vão de perceber que por várias vezes no Novo Testamento os irmãos vão encontrar e Jesus ensinava aos seus discípulos. Os irmãos vão sempre ver uma diferença entre a pregação da multidão para o ensino aos discípulos. Então aqueles discípulos deveriam e poderiam e necessitavam ser sacudidos, avivados, para continuar um projeto que na ótica humana era inviável e impossível. Quando nós percebemos e analisamos o contexto, por isso que eu quero falar-lhes sobre inflamados para a missão, tendo em vista que a palavra no nosso vocabulário inflamados
tem um significado de aceso em chamas. Não ser só aceso, tem que ter chamas. Quando nós analisamos os desafios que aqueles discípulos iriam enfrentar, e Jesus já sabia, tendo em vista que o primeiro ponto contraditório era que, na ótica humana, o ensino, o grupo que desenvolvia com Jesus esta mensagem, não tinha probabilidade diante da religião. Porque os mestres da religião, os escribas, eram referendados pela lei. Os seus discípulos representados pela lei, referendados. Mas Jesus não. Para eles, Jesus era mais um aventureiro, um perturbador da ordem pública, um herege. E, para piorar, surgiu do norte, da Galileia, aonde eles diziam que, num contexto religioso, nunca viria nada de bom dali. E ele e seus discípulos. Então, enquanto Jesus estava, os discípulos só observavam e aprendiam. Então Jesus sabia que eles iam enfrentar desafios terríveis, como culturais, religioso, político e econômico. Então veja que isso foi os principais motivos que Jesus enfrentou. Então, quando Jesus vai cada vez mais crescendo no conceito popular, aonde ia atingindo até pessoas da liderança religiosa, sacerdotes, como Jairo e outros. Isto era, uma nossa linguagem, presidentes regionais. Então eles levantam o primeiro plano para parar o avanço do Evangelho, os ensinos de Jesus. Primeiro, vamos prender esse rapaz. Aí os irmãos viram que eu disse ontem, que os soldados voltaram, não tiveram coragem de o prender pelos seus ensinamentos. Então, para agravar mais as coisas, Jesus vai e ressuscita Lázaro, com 4 dias de morto, fedendo, contrariando a crendice judaica, que depois do 3º dia não havia possibilidade de ninguém sobreviver. E Jesus vai lá e a notícia eclode. E a coisa se agrava mais quando Betânia, Maria, Marta resolve fazer um culto em ação de graças. E convida muita gente e o Mestre Jesus. Então, a mesa, a Bíblia diz que a mesa estava posta. E sentado à mesa, ao lado de Jesus, estava aquele rapaz que há 4 dias atrás estava podre no sepulcro. Aí o culto em ação de graça atraiu uma multidão, que a Bíblia diz que as pessoas agora iam a Betânia. Betânia se tornou o ponto turístico principal. A Bíblia diz que o povo ia para Betânia, não para ver Jesus, mas também para ver a Lázaro. E quando as pessoas viam Lázaro, se convertiam, acreditavam na mensagem. Aí veja que os poderosos foram lá com o intuito de observar. Quando viram as pessoas se integrando, voltaram, fizeram a reunião e disseram: agora não adianta mais prender, é matá-lo. E sancionaram matá-lo. Então o primeiro plano foi prender, não deu certo. O segundo plano foi matá-lo, porque matando acabava, porque muitos já tinham aparecido se dizendo ser o Cristo, mas nunca nenhum tinha feito o alvoroço que se fez.
Aí disseram: vamos matá-lo. E resolveram empreender. Então você vê que a partir daqui, aqueles grupos que eu citei antes, eles combatiam um com os outros, mas com o objetivo de matar Jesus. Houve uma coalizão. Formaram um único centrão para acabar com Jesus. Então, religiosamente falando, então agora decidiram matar Jesus. Não ia resolver, porque ia torná-lo mártir, ia torná-lo pior do que enquanto ele estava vivo. Aí disseram: vamos matá-lo de cruz. Mas não tem na nossa lei, mas vamos usufruir do poder político do império, porque a morte de cruz era o mais alto nível da vergonha para um ser humano, porque ela queria dizer que a pessoa que morria de cruz era o mais alto nível de periculosidade, inimigo do império, insurreição, perturbador da ordem pública. Só morria de cruz quem não tinha direito. Qualquer pessoa que fosse levada à morte de cruz, só havia duas opções: a vergonha e o esquecimento. Então o plano principal era matá-lo de cruz. Por quê? Porque mesmo se alguém lembrar dele, não vai lembrar de mártir, vai ser a vergonha. A princípio a mensagem da cruz era para ser vergonha, como ainda é até hoje para muitos. Então disseram: se matarmos ele, essa ralé aí se dispersa, vai embora. E resolvem fazê-lo. Veja que quando eles levam Jesus à crucificação, pois não adianta falarmos de missões sem passar por aqui. Veja que quando eles prenderam lá no Getsemane, os próprios discípulos correram, e os mais próximos ficaram de longe. Quando Jesus é crucificado naquele dia de sexta, antecedendo a Páscoa, a Bíblia diz que a vergonha foi tremenda. Depois da humilhação do dia, depois de ser cuspido, machucado, dilacerado pelos chicotes, agora ele é exposto ao ápice da vergonha. Por isso que Paulo ao Filipenses diz: ele suportou o opróbrio, a vergonha. Ele agora está no alto por conta da sua mensagem, que era voltada para os perdidos e para todos que nela crescem. O maior investimento de Deus para resgatar o homem estava sendo exposto à vergonha pelo próprio projeto que foi levantado para o divulgar. Veja que você vê choros, você vê lamentos, mulheres batendo no peito, mas ele estava no alto crucificado. Era sexta, e no sábado era Páscoa, o grande dia. Então os judeus não permitiam nenhum corpo no dia de sábado ficar pendurado, e nem permitia fazer sepultamento. Então todos que fossem crucificados aqui teria que ser tirado da cruz naquele dia. Veja que o plano deles, o segundo plano, parecia dar tão certo, que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, até as 3 horas da tarde, só escárnio. As pessoas passavam o pé da cruz e diziam: não disseste que era o Cristo? Desce, e a gente acredita. Judeus meneavam a cabeça, que é uma ofensa para os judeus, cuspiam no alto,
3 horas da tarde ele expira e morre. 4 horas da tarde vem e o corpo está lá na vergonha. 5 horas da tarde chega e você não vê um discípulo, você não vê um irmão e a cruz para tirá-lo, porque na maioria os crucificados eram esquecidos, porque a vergonha era tão grande que a maioria das famílias e dos amigos não tinham coragem de se expor, porque a partir da morte do crucificado, quem lembrava do nome dele era vergonha, e se os parentes se expusessem, entrava no contexto de vergonha. Então 5 horas da tarde, só faltava 1 hora, muitos eram tirados pelo sistema e jogados na vala comum, enterrado como indigente. Acabava a história. Agora estava um ladrão, um malfeitor, estavam 2 criminosos, e o principal, na ótica da lei e da sociedade, estava no meio, o principal dos criminosos. E qual foi o crime? O Evangelho. Resgatar os perdidos, amar quem ninguém tinha coragem de amar. 5 horas da tarde, ninguém foi lá. É aqui que surge uma surpresa tremenda. Em todo o ministério de Jesus, os mais ricos não se expunham, mesmo acreditando, se ocultavam com vergonha do que iriam dizer. Mas para a onisciência de Deus, quando Isaías profetizou 53:9, salvo engano, que o seu túmulo iria ser entre os ricos, dados pelo rico. Aí quando só faltava 1 hora para a história acabar com tudo, entra no cenário surpreendendo a religião e Pilatos, um homem chamado José, oriundo de Arimateia. Por que surpresa? Porque o contexto histórico diz que ele era rico, senador, era membro do mais alto nível da magistratura dos judeus, o Sinédrio. Então ele agora se expõe e vai a Pilatos e diz: me dá o corpo dele. Enquanto os irmãos, a família e os discípulos não tiveram coragem de se expor, aparece um homem do alto escalão da magistratura e se expõe: deixa eu tirar o corpo dele da cruz. Pilatos é surpreendido, manda certificar que ele já havia morrido e dá ordem para José tirá-lo do túmulo, da cruz. A outra surpresa, Nicodemos. Nicodemos não era um qualquer, ele fazia parte do contexto teológico da lei, era mestre. Esses 2 homens aparecem do nada na história, se expondo e investindo muito valor no projeto Missão. Enquanto muitas vezes a gente tem a história, sabe que ele está vivo, e a gente geralmente desiste na maioria da dificuldade, esses 2 homens importantes pegam tudo que tem para investir em um cadáver. Ele se expõe, tira o corpo dele da cruz, investe nos linhos, investe no tratamento do corpo e diz: não, ele não vai ser sepultado no túmulo do resto mortal de ninguém. E será caro. Eu vou comprar um túmulo novo só para ele.
Os discípulos não aparecem. José e Nicodemos sepultam Jesus e a pedra é rolada. Enquanto a religião, os sacerdotes vibravam e diziam: o plano deu certo. Mas lembra que ele disse que ia ressuscitar? Vamos fazer o seguinte: não pode deixar o túmulo exposto. Vamos pedir ordem ao governador para botar uma escolta lá. E não era uma escolta, eram peritos. E colocaram lá, lacraram com um lacre imperial. Os irmãos vão de convir que na lei há um crime. Com a Polícia Federal chegou, que se ela cercar, lacrar com aquela fita, quem violar vai sofrer as sanções da lei. Então o lacre do imperador era pior do que isso. E a escolta estava lá 24 horas. Mas na manhã do terceiro dia, a vergonha já estava garantida. O plano parecia que tinha dado certo. Aqueles mais próximos tinham desistido. Os mais íntimos voltaram para casa e disseram: não valeu a pena. Terceiro dia, as mulheres vão lá não com o objetivo de o cultuar, de vê-lo vivo, mas vão lá para colocar perfume no seu corpo, para não deteriorar-se tão rápido. Mas quando chega lá, os anjos dizem: a gente sabe quem é que vocês estão procurando, mas ele já não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Vá e diga aos seus irmãos que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Não perdam tempo, vão. Aí Mateus diz que frustrados, porque a Bíblia diz no contexto anterior que os soldados, quando viram, desmaiaram e ficaram como mortos. Mas o texto que a gente diz lá, enquanto as mulheres corriam para dar notícia aos seus irmãos, os soldados, alguns deles levantaram e correram. Veja que os soldados não foram procurar Pilatos. Os soldados não foram procurar o seu quartel. Foram procurar os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Não foi o diácono, não foi o presbítero, foi os chefes dos sacerdotes. E contaram o que viram. E eles se assustaram e disseram: agora vai ser pior. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma quantia muito grande de dinheiro a vocês, e vocês vão divulgar que é mentira, que os discípulos dele vieram enquanto vocês cochilavam. O contexto está aqui, porque era inconcebível um soldado, um perito, um soldado romano cochilar. A cabeça estava a prêmio se eles dormissem em serviço. Aí por isso que eles dizem: se o governador souber que dessa conversa, a gente vai lá e persuade ele, e não nada vai acontecer a vocês. Pegaram um monte de dinheiro, deram aos soldados, e eles espalharam que a ressurreição de Cristo era uma mentira. Os discípulos roubaram o corpo dele, e nós lemos, e isso foi o que se espalhou nos judeus. E o pior, a cidade naquela época era Páscoa, tinha pessoas de toda parte do mundo dentro de Jerusalém. Enquanto eles divulgavam que era mentira, Jesus podia aparecer no templo vivo de novo, mas não. A preocupação dele agora é mostrar para nós a maior mensagem de missões. Enquanto a religião divulgava que ele continuava morto e ele não tinha ressuscitado, ele vai recuperar os feridos, os missionários feridos. Nós, seres humanos, eu costumo dizer isso. Nós às vezes falamos, pregamos missões, amor, mas às vezes a gente se equivoca. Às vezes a gente está preocupado em ganhar quem está tão longe e está perdendo quem está perto. Porque você sabe, eu sei que não é fácil permanecer na fé. Falar em fé, o pastor Silvino dos Estados Unidos mandou transmitir um abraço, ligou para mim hoje à tarde. Você sabe
que muitas vezes senta do nosso lado, irmão e irmãs, que rala com a gente para fazer missões, atende às convocações, jejuma, ora, molha o banco de lágrima com a gente, mas é ser humano, e às vezes é ferido, cometeu um erro. A primeira coisa que se faz, não estou defendendo o erro, é excluir, é esquecer, tira do conjunto. Quem era ele agora não serve mais para nada. A gente está jogando quem está perto para longe e está querendo ganhar quem está longe para perto. Quem de nós, você teria coragem de botar Pedro de novo na diretoria de missões, Wilson? Qual pastor presidente teria coragem de colocar Tomé na direção de igreja? Quem de nós teria coragem de buscar os discípulos de Emaús? A gente ia dizer, são covardes, desistiram. Mas Jesus vai atrás de um por um, gente. Senhor, Pedro disse que não é mais crente. Tem problema não, eu vou buscá-lo. Tomé está dizendo que não acredita mais no Senhor. Tem nada não, deixa comigo, promete. Olha aqui, toca aqui, sou eu. Diga para quem está, o projeto missionário, diga para quem está ao seu lado, por favor, diga para ele se você pode. Diga, deixa eu te pedir uma coisa. Se algum dia eu for ferido, porque eu não sou perfeito, desiste de mim não. Investe. Eu já contei isso, e só que eu estou falando de missões, e missões é amar ao perdido. Eu tenho um amigo que é sargento dos Estados Unidos, e ele serviu no Afeganistão, e ele me contou uma história que eu amo. Ele disse, Bento, nós somos treinados como os militares para não desistir um do outro. Nós somos preparados para dar a nossa vida em prol do outro. Ele disse, às vezes, se a gente perceber que uma bala, um cartucho, um fuzil, um projétil vai atingir o nosso amigo, o nosso companheiro de batalha, a gente tem a função de se pôr na frente. Mas às vezes a gente não vê, e a bala atinge o companheiro, o braço vai embora, às vezes as pernas. E a razão do treinamento diz, não vale mais para nada, não serve mais para guerra. Porque o inimigo, ele não está preocupado em matar, porque se ele matar, ele só derruba um. Mas se ele arranca uma perna ou um braço, ele já vai ganhar no mínimo dois, porque um já não presta e o outro vai ter que cuidar do outro. Então ele diz, quando a gente olha, o cabo já está jogado lá no chão, sem perna, o sangue correndo, sem braço, e a razão diz, presta mais não. Mas o treinamento diz, não desiste dele, ainda serve, levanta. Ele vai atrás de um por um, gente. Só não se restaura o que morreu porque quis morrer. Ficar em Jerusalém até que do alto. Em Jerusalém era onde tinha as maiores decisões políticas e religiosas. As principais decisões vinham de Jerusalém. Ficar em Jerusalém, para quê? Para fazer missões. Vocês vão ter que ser avivados, vão ter que receber poder, vão ter que acender, não só acender, mas vão ter que vibrar em chamas, vão ter que ser inflamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce. Primeiro impacto, veja que foi rompido, foi o cultural. Porque ninguém acreditava que aquele grupo de semi-analfabeto, porque os discípulos de
Gamaliel, de Chamar, de Riel, os discípulos da lei referendado, era elite, era todos referendados com currículo lá em cima, era elite. E os discípulos de Jesus era da ralé, semi-analfabeto, não tinha graduação, não, era aqueles desacreditados. Aí agora, como era que iam acreditar que aquele grupo de ignorantes ia romper o contexto cultural? Quando o retorno caiu, quando o Espírito veio, primeira coisa que eles veem é o barulho. Um galileu falando árabe, um galileu falando outra língua de outros países. Tinha cerca de 17 nações em Jerusalém no dia do Pentecostes. Aí disseram: o que está acontecendo? Não são eles galileus, indoutos, ignorantes? Como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país? Eles glorificavam a Deus, as maravilhas nas línguas do próprio país, e línguas repartidas como de fogo. Aí o mais ignorante, o mais controvertido, o mais que ninguém acreditava, sai para frente e começa a pregar. Foi uma unção tão grande que quase 3.000 almas, até sacerdote, aceitaram Jesus. Agora não era só palavras, agora precisavam estar inflamados, porque a partir daqui a vida já não tinha mais valor. Eu achei lindo e me lembro hoje, estava almoçando com alguém, e alguém disse para mim que em uma circunstância ele falou para outro: eu não tenho mais coração. Mas como é que você está vivo que você não tem coração? Como é que você está de pé? É porque eu entreguei para ele. Era assim que eles fizeram. Com aquele advento de Pedro no coxo, João abalou a cúpula do judaísmo. Um coxo foi curado. Veja que está escrito em Atos que eles mesmos olhavam para o outro e diziam: não é possível, a gente conhece esse homem aí que está pulando dentro do templo. Esse homem já faz muito tempo que estava lá pedindo esmola, era coxo. Aí eles olhavam para o outro e diziam: esses rapazes estiveram com Jesus, esse Jesus está vivo mesmo. A gente está dizendo que é mentira, mas esse Jesus está vivo mesmo. Veja que como eles queriam para Jesus, a primeira coisa que a igreja primitiva recebe de ameaça é não falar de Jesus. Era lei. Nós estamos determinando você. E os irmãos sabem que o que era decidido nos sacerdotes era a boca de Deus para a sociedade judaica. Eles disseram: nós estamos proibindo vocês a falar e a ensinar nesse nome chamado Jesus. Pedro estava tão queimado pela chama que ele olhou para a autoridade e disse: pensem bem vocês, é melhor obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos continuar afogueados, inflamados, fazendo missões. Que paixão é essa? Que avivamento é esse? Chicote no lombo, cadeia neles. De noite o anjo vai, abre a cancela, e no outro dia de manhã eles já estavam na rua, pregando, fazendo a obra. Os 3 primeiros séculos desta igreja foram sangrentos. Como é que aqueles homens que haviam negado recentemente agora estavam diante de ameaças como a própria cruz e não desistiam? Como é que aqueles homens que há poucos dias atrás não tiveram coragem de tirar o Senhor da cruz, mas agora as autoridades arrancavam o couro deles vivos e eles não desistiam mais? Os terceiros séculos da igreja, os 3 séculos da igreja, os 3 primeiros séculos da igreja. Veja que com 64 anos depois de Cristo, agora não só era religião, agora era o Império Romano para abafar o povo chamado cristão, os seguidores de Cristo.
Agora, por esta mesma obra, por este mesmo evangelho que a gente está se reunindo aqui, Nero queimava crente nos postes. Filhos viam os pais sendo queimados, pai via os filhos sendo queimados e não desistiam. Que avivamento é esse, gente? A história diz que nos primeiros séculos desta igreja, por conta deste evangelho, a cidade de Antioquia foi sacudida pelo poder do evangelho. Então a autoridade política mandava arrebentar com os cristãos, mas quanto mais eles matavam, mais Jesus ia salvando e confirmando pelo poder da palavra. O terceiro século, Diocleciano arrasou com os cristãos. Os cristãos não podiam trabalhar no exército. Os cristãos foram expulsos de Roma. As cidades que os cristãos moravam foram devastadas, com o único objetivo: parar a obra de missões, o evangelho de Jesus. O quarto século, a oportunidade. Jesus entregou o mundo na mão do cristianismo. Constantino nomeou o cristianismo a religião principal do seu império, do Império Romano. A corrupção veio. E agora pena, missa, desculpe, não quero inflamar, algumas coisas pormenores foram implantadas dentro do cristianismo e as pessoas aceitavam, mas os verdadeiros cristãos não se corrompiam. Aí desencadeia uma perseguição implacável. Para quem não aceitasse os dogmas, dogma não se discute, se obedece. Então os algozes saíam pelas regiões arrebentando com os cristãos. A história do cristianismo diz que muitos jovens homens eram deitados cristãos, missionários, em balcões de madeira, de pedra, de barro. Uma engrenagem nos pés e outra na mão, corrente nas mãos, corrente nos pés. Um soldado rodava a roda para cá, o outro para o outro lado. E o algoz no ouvido: ou você desiste, ou vamos estraçalhar você. O joelho se deslocava, a clavícula se abria, e o algoz ameaçando, e aqueles cristãos no meio da dor, os ossos quebrando, eles gritavam: vocês vão quebrar a gente todinho, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar. Que avivamento é esse? Jesus disse: a porta do inferno não vai prevalecer. Quando ele disse isso, ele não estava dizendo que era o inferno que vinha, ele estava dizendo que era a igreja que ia. A igreja vai, a igreja tem a ordem de partir para cima. Mulheres inflamadas por esse Espírito Santo, em chamas. Os algozes colocavam alicates, apetrechos romanos no peito delas, nos seios. O algoz apertava e o outro ficava fazendo pressão psicológica: ou vocês abrem mão desta mensagem, deste evangelho, deste Cristo, ou a gente arranca o peito de vocês. Os peitos estouravam e elas não desistiam: vocês arrancam os peitos da gente, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar, porque já está na veia. Não conseguiram parar, porque tinha uma geração avivada. E o pior, a notícia se espalhava: ele morreu. A notícia da ressurreição: ele vive, é para nós. Mas para ele, o que rolava era que era loucura pregar o evangelho. Porque quando eles pregavam, as pessoas diziam: vocês estão loucos, como é que vocês podem acreditar em um homem que morreu de cruz, exposto à vergonha, e dizer que ele está vivo? Aí por isso que Paulo disse em Corinto: ei, se preocupe não pare não, porque o evangelho é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não conseguiram parar. Século 13, 1229. Só tem um jeito de apagar essa chama: tira a Bíblia, a leitura,
de circulação. Só quem vai poder ler as escrituras é o alto clero. Porque tirando isso aqui, essa chama apaga, e recolheram. Aí Deus levanta John Hus, o ganso, e ele vai começando escrevendo suas literaturas bíblicas e distribuindo para o povo, mantendo a chama acesa. O alto clero soube, prendeu, vai se retratar, não posso, vai ser queimado com as suas literaturas. Amarraram numa estaca, colocaram a literatura nos seus pés e queimaram ele. Era o fogo queimando. E a história diz que ele gritava: vocês estão calando Hans, que quer dizer ganso, mas Deus tem seu cisne. O cisne é mais bravo, é mais valente e voa mais longe, voa mais alto. Século 16, 1545 vem a reforma protestante, porque disseram que o sangue de Jesus não tinha mais efeito para a salvação, que a glória não era para saudar mais a Deus, que a fé já não importava tanto mais. Aí vem as 5 solas de Lutero. A pressão para ele desistir foi tamanha, que a sua história conta que um dia ele se enclausurou. E não queria sair do seu quarto. A sua esposa passava e ele estava jogado. Porque isso faz parte de avivamento também. Foi quando um dia a esposa passou pela porta e gritou da porta: eu tenho uma notícia para você. Fale. O seu Deus acabou de morrer. Ele se desperta e disse: o meu Deus nunca morre. Se ele não morresse, você não estava numa situação dessa. Ele levanta. Século 18, 1720, começa o avivamento missionário moderno. O primeiro, segundo alguns eruditos, avivamento de missões modernas por meio dos moravianos. Os moravianos eram um grupo de pessoas, de famílias, 16 mil famílias, 16 mil, que habitavam na região tcheca, antiga Tcheca, região alemã, conhecida como Morávia. Eles eram cristãos. E sabe qual era a base deles como cristão? Era o amor ao próximo. Eles diziam que o amor perdido não era só para um indivíduo nem para um grupo, mas era o dever de toda a igreja, amar os perdidos. Eles tinham o conceito do amor ao próximo. Aí quando o rei católico romano assumiu a região, partiu para cima. 15 deles, dos seus líderes, foram decapitados e eles expulsos. E ficaram a vagar. Foi quando o conde Zinzendorf, um jurista bem cristão, bem tomou conta deles e deu parte das suas terras para eles morarem. Em síntese, este grupo, com este amor missionário, resolveram buscar um avivamento missionário em amor ao próximo. E o que é que eles fazem, gente? Fizeram uma vigília de virada de relógio, diz a história. Oração 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse projeto trouxe um avivamento tão grande, durou 100 anos, diz a história, literalmente 100 anos desta vigília. O avivamento veio missionário. Aí 2 dos seus jovens promissores investiram em missões e descobriram que no leste da Índia tinha uma ilha com cerca de 3 mil africanos conduzidos para a morte. E o amor, o avivamento foi tão grande no coração que eles disseram: vamos lá.
Vamos descobrir quem é o dono para a gente evangelizar esses perdidos. Descobriram que era um britânico ateu, pediram permissão, a resposta foi imediata: nenhum clérigo, nenhum pregador vai entrar naquela ilha, não tem coragem, só tem perdidos. E mesmo que eu permita, eu não vou custear nada de vocês, para vocês ir lá. Como eles não tinham condições, eles se ofereceram: então nos compre como escravo. Se venderam como escravos, para o dinheiro da compra pagar as passagens para ir para a ilha. Os amigos diziam: nunca mais vocês vão voltar, são escravos, nunca mais vocês vão ver suas famílias. Quando o barco se afastava do porto, choro, grito, e eles sabiam que nunca mais ia voltar. Foram vendidos como escravos por amor a Cristo. Eles gritavam: não importa, é para que aquele que morreu pelos nossos pecados receba a recompensa pelas nossas vidas. Século 17, o maior caos para o avivamento pentecostal foi o iluminismo, liderado por Rudolf Bultmann, o ícone do liberalismo. Mas no meio desta crise, no meio desta ausência pentecostal, John Wesley invadia a Inglaterra, conquistando até o coração da rainha, pregando o evangelho de Cristo. A história diz que um dia alguém de alta capacidade, sem entender por que tanta gente vinha a Cristo por meio dele e como ele conseguia atrair tantas pessoas, quando perguntaram: o que é que você faz? Ele disse simplesmente: eu me lanço às chamas e o povo vem me ver queimar. Eu me lanço às chamas e o povo vem me ver pegar fogo. Século 20 é quando um homem, só um jovem de 26 anos, passa 13 anos orando por um avivamento missionário. Com 13 anos, Evan Robert desejou, no meio desse iluminismo, pregar Jesus e buscar o avivamento. Procurou um pastor e o pastor disse: vai orar que Deus vai mandar. 13 anos. Com 26 anos, o avivamento caiu. E Jesus, como ele começa a sacudir a Europa, num país menor do que o estado de Sergipe, chamado país de Gálice. O avivamento missionário foi tão grande que os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. Os trabalhadores saíam das minas, só ia em casa, pegava a família e já entrava nas reuniões. Em um ano, um dos maiores avivamentos missionários conhecidos no mundo. Em um ano, quase de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus naquela região. Porque um crente resolveu buscar um avivamento missionário. Olha para quem está ao seu lado e diga: hoje eu vou me sacudir nas chamas e você vai me ver pegar fogo. Vocês não saíram da casa de vocês para ver o nego pregar. Um dia procuraram o catedrático, diz a história, procuraram Moody, o engraxate. Não tinha um sermão polido e incomodava os catedráticos. E foram ouvi-lo. Quando ouviram, menearam a cabeça e esperaram ele chegar. Quando ele chegou, olharam para Moody e disseram: agora a gente acredita que Jesus está vivo mesmo. Porque se fosse depender do seu sermão, esse povo não estava aqui. Procure conhecimento, isso é muito bom, mas primeiro procure a chama. Seja inflamado pelo Espírito, que as pessoas vão te ver queimar.
Hoje, entre aspas, nós estamos preocupados, nós entre aspas, de buscar glamour, quando Deus inflama alguém, já é cobrando altíssimo valor para pregar. Estamos numa época que já não querem mais pregar, quando o aeroporto é a mais de 60 quilômetros da cidade. Ei, nós não fomos escolhidos para isso, nós somos chamados para pregar aonde quer que vá, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Século 20. O que faz um negro sacudir a América do Norte? Um negro cheio do Espírito Santo, chamado Seymour, sacudiu os Estados Unidos no meio do racismo e do capitalismo, e o grande avivamento da Rua Azusa caiu, porque um homem preto rejeitado buscou um avivamento missionário. Quando o avivamento caiu, ele não pregava nos grandes centros, obrigado, mas era com a Bíblia em cima de caixa de papelão no meio da rua. Mas era um avivamento tão grande que a história diz que quem passava aceitava Jesus, e Jesus batizava com o Espírito Santo. Século 20. Quarta-feira eu estava hospedado na Praça da República em Belém, quando aqueles dois suecos, avivados, inflamados por este avivamento, chegaram no Belém do Pará. Quarta-feira eu fiz questão de andar à praça com os irmãos, aonde eles comiam manga verdes para não morrer de fome. Eu preguei na igreja de noite, e quando terminei, uma irmã veio me abraçar. Irmã Iracema, 70 anos. E ela disse: pastor, a minha avó viveu aquele tempo, e ela me dizia que quando eles vinham, ela batia e os moradores batiam a porta na cara deles. Deixaram o conforto da Europa, deixaram o luxo da Europa para vir comer manga verde, para levar a porta na cara. E eles não sabiam que nós íamos nos tornar a maior nação pentecostal do mundo. Tudo começou. Século 20. Os nossos pais sofreram. Ela me disse: pastor, eu ainda acompanhei, eu tenho 70 anos, nasci na fé, porque a minha avó não resistiu muito, e o meu pai, a minha mãe aceitaram a mensagem quando eles pregavam, mesmo batendo a porta, mas não resistiram e se tornaram crente. Ela disse: quando eu nasci já nasci crente. Então os nossos pais, antes de nós, para pregar esse mesmo evangelho que a gente está aqui buscando um avivamento, não tinha o privilégio que a gente tem. Era pedrada na cara que o sangue caía. Muitos levavam urina. As pessoas não crentes deixavam urina 3 dias em casa. Sabia que o pastor, o crente, vinha evangelizar. Quando ele chegava na porta, ela jogava urina podre na cara deles. Que paixão é essa, gente? Que eles não desistiam. Que inflama a este? Pedradas na igreja, na cara. Não falavam bonito, não pregavam bonito. Iam fazer missões. Quando ganhava era uma alma. Andava 12 dias
para chegar em determinado lugar. E para chegar lá não tinha hotel reservado, porque não existia. Quando tinha muito para dormir, era debaixo de um pé de pau ou na beira do rio. Uma banquinha na igreja, quando deitava, parecia que ia cair. Não tinha restaurante 5 estrelas. Não tinha direito de escolher o que comer. Era uma palminha de banana na bolsa, um punhado de farinha. Para pregar este mesmo evangelho. Para provar para o mundo que Jesus está vivo. E Jesus ia confirmando a palavra, como o pastor disse aqui, pastor Aldino. Não era só balela. Hoje a gente prega bonito demais e é bom, não é contra, não sou contra. Hoje a gente fala bonito demais. Eles falavam para o modo e para riba, Jesus mas esses olhos aqui viram muitas vezes, não crente pular janela gritando eu quero Jesus. Esses olhos aqui viram pessoas entrar com pessoas mortas na igreja e sair com ela viva, e a família toda aceitar a Jesus. Eu mesmo comprovei em muitos momentos que culto não precisava de famoso, nem de popstar, nem de estrela. Não, o culto começava com o hino da harpa, o avivamento caía, Jesus batizava e os crentes iam para casa em carro de mão, nas costas, movidos por este avivamento. Eles não desistiam. Que paixão é essa? Olha para quem está ao teu lado, diga para ele: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21. Olha para ele e diz: agora é a nossa hora. O mesmo Espírito que incendiou os apóstolos é o mesmo hoje. O mesmo Espírito, a mesma igreja que tem sobrevivido à pressão cultural, religiosa, ideológica, a mesma igreja que sobreviveu às pestes bubônicas, às crises, ela é viva e ela suporta a pandemia, ela suporta tudo quando a igreja busca. É a nossa vez. Veja que quando Paulo escreveu a carta aos gentios de Roma, os gentios foi quem sacudiram o Oriente, a Europa, a chegaram no Brasil, em todos os continentes. Mas Paulo advertiu, dizendo em Romanos capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu vou dizer um mistério a vocês, para vocês não se ensoberbecerem, se acharem sábio demais. Deus endureceu a Israel, que aqueles que dizer, Israel pensou que Deus não ia usar o teu povo no projeto, sobretudo os gentios. Mas Deus disse: eu vou meter ciúme em Israel com um povo que não me conhece, que não chama-se pelo meu nome. Eu vou me apresentar a ele. Aí Paulo, Deus endureceu a Israel em parte para vocês entrar, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ele quis dizer: enquanto a trombeta não tocar, enquanto o arrebatamento não vir, a vez é minha, a vez é sua, a hora é sua de sacudir Toledo, de sacudir o Brasil.
Regai Shavai de Reba. Regai Elei Shavai.